Olá, minha gente, aqui é o Everton e está entrando no ar Dicas Terapêuticas, a primeira dica terapêutica de dezembro de 2021. 2021 se despedindo, é isso aí, gente. A gente vai estar fazendo uma mudança a partir de dezembro agora também. Eu estava sempre publicando, segunda-feira um conselho do tarô, quarta-feira uma dica terapêutica e na sexta-feira saía o astral da semana com as previsões a partir do domingo daquela semana que havia. Então eu vou estar publicando agora o astral da semana no domingo, o conselho do tarô permanece na segunda-feira e a dica de quarta pulou para quinta-feira. Então essa dica terapêutica de hoje está saindo hoje, 2 de dezembro, quinta-feira, tá? A dica terapêutica de hoje a gente vai falar sobre as campanhas, sobre aquelas campanhas. Nós tivemos aí Setembro Amarelo, Outubro Rosa, o Novembro Azul, as diversas campanhas. De vez em quando eu vídeo ali falo um nome diferente, misturo tudo, mas essas campanhas são fundamentais. E existem duas campanhas. Eu estava pesquisando e vi o Dezembro Vermelho, foi a primeira que eu vi. Mas na verdade existem duas campanhas. O Dezembro Laranja e o Dezembro Vermelho. Então estamos falando hoje aqui sobre essas duas campanhas, Dezembro Laranja, Dezembro Vermelho. A primeira campanha é a campanha do INCA, que começa em 2014, do Dezembro Laranja, para prevenção do câncer de pele, que é o câncer que tem maior incidência aqui no Brasil, cerca de mais de 170 mil casos por ano. Muito importante a gente falar sobre essas campanhas. Essas campanhas, elas estimulam, uma série de eventos, que também vão estimular a prevenção dessas doenças todas. Não é à toa que existem essas campanhas. Cada mês vai ter uma campanhazinha. Se tem mês sem campanha, tinha alguns meses quando eu pesquisei que eu vi que não tinha campanha, daqui a pouco vai ter, porque na verdade esses movimentos ajudam na prevenção, e a prevenção, a medicina preventiva é a medicina do futuro, minha gente. Então, primeiro esse Dezembro Laranja aí, eu separei algumas informações. Claro que na campanha contra o câncer de pele, se fala muito no uso do filtro solar, isso é óbvio, mas na verdade a gente precisa estar atento ao nosso corpo. Qualquer coisa diferente que surja no nosso corpo, a pele é o principal órgão do corpo humano. Qualquer coisa que surja na nossa pele, a gente precisa procurar aí um dermatologista, a medicina adequada, a medicina responsável, para a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo. Para vocês terem uma ideia, eu estou acompanhando um caso de um homem adulto de quase 60 anos, em torno dos 60 anos, que ele está agora com câncer muito grave, se tornou um neurológico, porque na realidade era um câncer de pele que foi mal diagnosticado, maltratado ao longo de mais de 10, 15 anos, e esse câncer de pele, ele agravou, e agora a questão é muito mais séria. Então a gente tem que ficar atento a tudo que acontece no nosso corpo. Quando a gente tem alguma coisa diferente, a gente tem que procurar a medicina adequada. Ah, mas o que a terapia holística fala disso? A perspectiva holística, ela engloba tudo. Existe um momento, assim como existe o momento da cirurgia e o momento do remédio, existe o momento da nutrição, o momento da respiração, o momento do floral, todas as terapêuticas, de uma perspectiva antropológica, qualquer medicina, a história de qualquer medicina é uma história de sucessos e fracassos. Por isso que a perspectiva holística ela é interessante. Ela engloba todas as técnicas, todas as ferramentas, incluindo a medicina científica, e o itinerário é sempre do mais sutil para o mais denso. Então a gente, a princípio, a gente vai, da mesma forma que você não vai para uma cirurgia se você pode se tratar com remédio. Na maioria das vezes a gente não vai optar pela cirurgia. A cirurgia é muito mais invasiva. É a mesma coisa na perspectiva holística. Você pode trabalhar com uma alimentação, com a nutrição. A prevenção aqui a gente sabe, hoje em dia a gente tem conhecimento, gente? A gente sabe que aquele sol, o Brasil é um país solar. Aquele sol ali de 11 horas até 2 da tarde é pernicioso, é ruim, é nocivo. A gente tem que procurar escolher as melhores horas para a gente se expor ao sol, que também é saúde, também é vida. O protetor solar ele é fundamental. E não é só para uma pessoa como eu, um branquinho a beça como eu, queria ser mais moreninho, de repente mais melanina, ter não só uma pele mais bonita, mas também mais forte para lidar com o sol, mas mesmo as pessoas de cor, elas precisam passar o protetor solar para proteger a sua pele.
tá? Gente, o exame clínico com o médico que vai ajudar a gente a ter um melhor diagnóstico. Então tenha cuidado, tenha cautela aí com a questão do câncer de pele, né? Dezembro laranja por conta disso, câncer de pele, né? Porque é simplesmente o câncer que mais acomete a nós brasileiros, tá? E aí falando um pouco agora do Dezembro Vermelho. Essa campanha, a campanha do Dezembro Vermelho, ela na verdade ela é uma campanha que surge em 2017, com uma portaria aí do governo mesmo, né, do Ministério da Saúde, né, portaria 13.504 de 2017, e aí é uma campanha, né, de esclarecimento, né, não é uma campanha contra, é uma campanha de esclarecimento, né, para favorecer a prevenção do HIV e da AIDS, né, e das ISTs, que são as inflamações sexualmente transmissíveis. Gente, o caso da AIDS é uma coisa que eu acompanhei muito bem, porque quando começou essa história, em 1983, eu estava começando a minha vida sexual. Eu sou de uma época que a gente aprendia a transar primeiro e a usar camisinha depois. Então, a minha geração se sentiu meio roubada, né? As gerações posteriores já estão mais acostumadas com essa coisa do uso da camisinha. A minha geração se sentiu um pouco roubada. Mas na realidade, né, quando a AIDS surge com aquela questão ali de uma doença sexualmente transmissível, letal, pegar AIDS, né, nos anos 80, né, ter AIDS era quase um atestado de óbito, né, e assim a gente perdeu tantas pessoas importantes aí na nossa cultura, né, Cazuza, Renato Russo, vários atores, várias pessoas importantes, né, que se foram porque nesse primeiro momento a gente não tinha, né, um entendimento do que era efetivamente a AIDS e como tratar a AIDS. Para vocês terem uma noção, em 1995 eu estava fazendo meu mestrado no Instituto de Medicina Social da UERJ e entre os nossos professores estava um antropólogo americano chamado Richard D. Parker. Richard D. Parker era o principal nome ali do núcleo do grupo de estudos de AIDS no Instituto de Medicina Social da UERJ. E ele declarou pra gente assim, gente, ó, em termos de saúde pública, as fronteiras são ampliadas quando a gente está lidando com uma coisa que a gente não sabe muito bem. Então, por exemplo, hoje a gente já sabe duas coisas que a gente não pode divulgar. É isso lá em 1995, né? 25 anos atrás, 27 anos atrás quase. E as duas coisas, primeiro, que não é necessariamente, a AIDS não é só provocada pelo HIV, né? Porque você tem pessoas que têm o HIV e não apresentam o quadro sintomático da AIDS, e você tem pessoas que apresentam todo o quadro sintomático da AIDS e não tem o HIV. Então, a hipótese na época científica era de que, na verdade, a AIDS era provocada pelo complexo que envolvia o HIV. O HIV continua sendo fundamental, é um vetor fundamental, né, mas também bactérias, conjunto de bactérias e estilo de vida. E a outra coisa é que a principal forma de transmissão sexual da AIDS era o sexo anal, especialmente o sexo anal passivo. Em 2017 eu tive um cliente que se descobriu com AIDS, um rapaz que é super cuidadoso, sempre se cuidou muito, e só, né, dispensou a camisinha na sua sexualidade quando estava namorando. E aí com esse parceiro, ele veio, tempos depois, ele veio ter uma pneumonia muito severa, em 2017, e ali ele descobre que está com AIDS. Quando ele vai para esse lugar de se ver com AIDS, a princípio o medo é enorme. Parece ainda que é um atestado de óbito. Mas ele começa a tomar o coquetel, pouco tempo depois o HIV já está indetectável no organismo e um tempo depois também ele já não está mais transmitindo o HIV. Então a gente já tem praticamente a cura da AIDS, mas a prevenção continua sendo muito, muito, muito importante. Então, não só pela AIDS, pelos diversos tipos de inflamações sexualmente transmissíveis, o uso da camisinha é fundamental. Mesmo quando a gente está num relacionamento, muitas vezes é importante a gente manter o uso da camisinha. Até porque, ainda mais quando a gente é mais jovem, que, né, ainda está experimentando os relacionamentos, não tem tanta maturidade sexual e nem psicológica, nem emocional. Pode ser mais fugidio em relação às responsabilidades afetivas, a gente precisa ter responsabilidade com o outro. Então, é importante, né, especialmente no caso do sexo anal, é importante que se pratique o sexo com camisinha. Esse é um dos fatores principais de prevenção, não só da AIDS, mas de uma série de inflamações sexualmente transmissíveis, como herpes genital,
o HPV, tem uma tal de DIP aí, que é doença de inflamação pélvica, gonorreia, clamídia, sífilis, cancro, tudo isso aí a gente vai evitar com o uso da camisinha. A gente vê essa coisa das fronteiras mais alargadas no começo de um processo de saúde mental também aqui na própria questão da pandemia do Covid, né? A gente no começo a gente estava lá, né, limpando tudo com muita com muito esmero, passando, né, limpando mesmo ali a caixa de leite, passando álcool gel e tudo, e a gente sabe que hoje isso não é uma medida eficiente. Então no primeiro momento se expande as fronteiras, no segundo momento a ciência que vai ali lidando na base da empiria com aquele evento, ela vai aprendendo a lidar com aquele evento e vai mudando e construindo novas regras. A gente tem um avanço muito grande no caso da AIDS, tem uma vacina aí sendo testada em relação à AIDS também, né, mas né, a prevenção é a principal vetor. A medicina preventiva é a medicina do futuro, isso não é uma fala holística, isso é uma fala da própria medicina científica, né? Tem uma coisa, a outra coisa, né? A camisinha, ela previne não apenas essas ISTs e a AIDS, mas também a hepatite. Né? Tem outras coisas também que entram na prevenção com o uso da camisinha. E sexo é gostoso de qualquer jeito. Quando você tem um parceiro de muito tempo, muita responsabilidade afetiva, você vai dispensar o uso da camisinha, isso é natural também. Né? Mas a partir do momento que você se vê lidando com certas ambiguidades, aí é importante ter responsabilidade afetiva e assumir a necessidade do uso de camisinha. Só uma coisa, né? Eu também dando uma pesquisada, eu vi que os indivíduos aí que possuem HIV, eles têm alguns direitos, viu gente? Corram atrás dos seus direitos. Você tem direito ao auxílio-doença, a prioridade judicial, olha isso, a saque do FGTS, a sigilos em caso de exame admissional na empresa ou exame demissional, você tem direito a ter sigilo ali dessa informação, né? Você tem direito à aposentadoria para invalidez, isenção do imposto de renda com essa aposentadoria aí, né? Tem direito de não ser discriminado e tem direito também a um benefício de prestação continuada quando a renda familiar for menor que 1/4 do salário mínimo por indivíduo, né? O indivíduo tem direito, aí, o indivíduo portador do HIV tem direito a esse benefício de prestação continuada. Exerça o seu direito, né? Caso você esteja nessa situação, caso você tenha. Né? A medicina evoluiu muito em relação à AIDS. Como eu falei, esse meu cliente, com poucos meses, ele já estava com HIV indetectável, tomando coquetel bonitinho, já estava com HIV indetectável, meses depois também já não estava transmitindo mais AIDS. Né? Então a coisa está evoluindo, né? Esse é o sentido também do conhecimento, da ciência, de um estudo continuado, e a gente tem que fazer a nossa parte, se comprometendo com a saúde pública em todos os níveis. O pessoal está me perguntando, mas você vai voltar para o consultório presencial? Cara, eu não vou voltar para o consultório presencial, porque no consultório presencial eu teria que ficar de máscara o tempo inteiro. E durante 6, 7, 8 horas por dia de máscara, ali atuando num consultório, né, fechado. Não vou abrir consultório presencial ano que vem, 2022, ainda não tem consultório presencial, só atendimento online. Mas se eu tivesse que sair para trabalhar nos ambientes fechados, a gente precisa usar máscara. Todos nós temos direito aí a viver a nossa sexualidade de forma plena. A sexualidade é um fator de potência, muito importante que a gente viva a nossa sexualidade plenamente, sem preconceito. Ninguém tem nada a ver com a intimidade, com a sexualidade de ninguém, né? Então é muito importante que a gente viva isso de forma plena, mas também de forma inteligente. A gente tem que ter inteligência sexual, tem inteligência emocional, tem que ter inteligência sexual também. Tem a ver também com aquela coisa da energia, perceber energia, mas aí é outro papo, depois a gente fala sobre isso. É isso, minha gente. Essa foi a dica da nossa semana. Campanhas de prevenção aí em dezembro, dezembro vermelho, né, contra as ISTs, que são inflamações sexualmente transmissíveis, e a AIDS. E o dezembro laranja, né, em relação ao câncer de pele. Na verdade, essa campanha ainda surgiu primeiro, tá? Essa é a nossa dica da semana. Semana que vem tem mais. Um grande beijo a todos. Muito obrigado.